Olá pessoal, sejam bem-vindos a este novo vídeo. Hoje eu vou falar sobre elementos bloco e em linha. Que esse conceito de bloco em linha é extremamente importante para quem quer trabalhar com layouts em HTML e CSS. Então, junto com esse conhecimento aqui de margens, borders e box model, o conhecimento de elementos bloco em linha é essencial para que a gente possa trabalhar bem com essas duas linguagens. Então eu tenho um arquivo em branco aqui, só aguardando aqui o código que a gente vai colocar. E antes de começar eu só quero mostrar um pouquinho de novo a estrutura de blocos que uma página comum tem. Então você vê aqui que essa página do meu site ela tem vários blocos que vão se empilhando, né, principalmente no sentido de cima para baixo. As tags em HTML elas vão ter duas classificações principais, né, sobre essa visão, né, que é ou elas vão ser tags em bloco ou vão ser tags em linha. Tags em bloco são aquelas que sempre vão iniciar um novo bloco na página na outra linha. E já as tags em linha elas vão se empilhando da esquerda para a direita, lado a lado. E quando terminar o espaço horizontal, elas vão quebrando a linha e assim por diante. Como se fossem as palavras desse texto. Então vamos ver isso na prática. Começando aqui com a tag P, colocando o texto em Y normal. Vendo aqui com o inspetor, você vê que a tag bloco ela sempre vai ocupar todo o espaço horizontal disponível, não necessariamente da página, mas de onde essa tag está inserida. Então, essa tag está inserida na tag body, a tag body ocupa toda a largura da página, e com isso a tag P também vai ocupar toda a largura da página. O mesmo acontece com outras tags, como L, como H1, H2, a própria div e assim por diante. Então, ó, você vê que a LI aqui, né, excetuando o padding padrão que tem aqui do navegador, ela vai ocupar todo o espaço horizontal disponível. A mesma coisa com H1, a mesma coisa com H2 e a mesma coisa com div. Então a característica da tag em bloco, você vê que eu coloquei várias tags aqui e a outra tag sempre vai começar embaixo. Ela vai iniciar um novo bloco na próxima linha. O que é diferente, por exemplo, da tag em linha. Por exemplo, se eu colocar uma tag em aqui e uma strong, você vai ver que as duas ficam por padrão na mesma linha. Por isso que essas são chamadas de tags bloco e essas daqui tags em linha. Então, em inglês, essa aqui seria uma tag block e essa daqui é uma tag, essas duas tags inline, porque elas justamente continuam a linha como se fosse um texto corrido normal. Então, por exemplo, img também vai ser uma tag em linha, o próprio link vai ser uma tag em linha. Né? Aqui é como se fosse uma imagem, né, que só está o texto alternativo dela. E o link também é uma tag em linha. Se eu coloco um P aqui, mesmo aqui no HTML, ele estando na mesma linha, você vai ver que no resultado final, a tag P vai começar na outra linha. Então essa aqui é a diferença principal na parte de HTML das tags bloco e em linha. E aí existem outras regras também, que uma tag bloco geralmente pode conter todas as tags em linha, né? Existem exceções, mas aqui a gente está tratando de regras gerais. As tags bloco elas podem conter tags em linha,
por exemplo, num parágrafo, vou colocar mais um lorem y aqui, eu posso ter uma tag strong, posso ter uma tag m dentro, sem problemas. Aqui está a minha strong, aqui está a m. Posso ter um link aqui dentro, posso ter uma imagem aqui dentro e assim por diante. Mas existem outras regras que geralmente uma tag bloco, para conter outras tags bloco, essa tag vai ter que ser uma tag mais estrutural. Por exemplo, em uma div eu posso pôr outra div dentro, né? Sem problema. Só que dentro de um P eu não posso pôr uma div dentro. Se eu colocar, claro que o navegador vai tentar considerar de alguma forma. Só que isso daqui não vai ser HTML válido. Se eu começo a fazer o site de qualquer jeito, dessa forma, eu vou ter problemas mais para frente em layouts mais complexos, né? Então a gente tem que seguir o mínimo das regras que existem dentro do HTML. Então, de um modo geral, aqui na lição eu estou falando de alinhamento de elementos, né? Os elementos bloco, de um modo geral, podem conter qualquer elemento em linha. Os elementos bloco eles podem conter outros elementos bloco observadas algumas restrições, né? Por exemplo, não podemos colocar uma div dentro de um parágrafo, mas o contrário é válido. E elementos em linha nunca poderão conter elementos bloco. Então, dentro de um link, na verdade em HTML5 isso mudou um pouquinho aí mais para frente, né? Mas por padrão, por exemplo, numa tag strong você não pode ter um P dentro. Tem que ser o contrário, né? A tag link é uma exceção, a tag A é uma exceção, porque no HTML5 é permitido que você tenha um link e coloque uma div dentro, um H1 e assim por diante, né? Isso daqui chama-se link a nível de bloco, né? Um conceito um pouco mais avançado. Mas isso é permitido em HTML5. Na época, quando foi escrito esse curso, ainda isso aí não estava muito difundido, né? Então, mas aqui eu já mencionava até que HTML5 apresenta algumas mudanças no caso do que links tags A podem englobar, né? Exceto isso, essa regra é geral. Então, excetuando as tags A, você nunca pode ter, por exemplo, o div dentro de um span e assim por diante. E elementos em linha podem conter outros elementos em linha, né? Então é comum você ver uma construção desse tipo. Você tem um link, ou então você tem um strong englobando o link e assim por diante. Isso não tem problema. Mas resumindo assim, as tags bloco elas podem geralmente conter tags em linha. Tags bloco podem conter outras tags em bloco, desde que geralmente seja div, ou então section, as tags mais estruturais, né? Que, por exemplo, dentro de um H1 você não vai ter um P dentro, ou uma OL dentro, que é uma coisa que não faz muito sentido. Já a OL é a lista não ordenada, né? É uma tag extremamente versátil. Eu posso ter um H1 aqui dentro, eu posso ter um P aqui dentro, sem problemas. Né? Para esse tipo de regrinha, assim, com o tempo você vai pegando a prática, ou então você pode consultar na internet mesmo, que tem vários artigos sobre esses detalhezinhos, né? E em seguida vem a parte que interessa bastante a gente aqui, que é a aplicação de propriedades CSS nessas tags. Então existe uma certa diferença entre tags bloco e tags em linha, em como as propriedades CSS vão sendo aplicadas. Então vou fazer uma tag style aqui bem rapidamente. Por exemplo, se para tag P eu coloco aqui uma largura, né, atingindo todas as tags P, você vê que
as tags obedecem, vamos dizer assim, né? Então, mesmo elas sendo em bloco, elas não vão ocupar toda a largura disponível se eu definir uma largura aqui, né? Você vê que, é claro, como a regra não atinge H1 e H2 ou L, não faz diferença para essas tags. Já para uma tag, vou colocar também aqui um pouquinho de padding. Mais para frente a gente vai ver em detalhes as características de cada uma dessas propriedades. Mas basicamente em tags bloco, se você adiciona padding, margem, essa tag vai obedecer sem maiores problemas, né? Então você vê aqui que a parte roxa é padding, a parte amarela é margem. Se eu fizer o mesmo com uma tag EM, por exemplo, você vai ver que fica um pouquinho diferente. Você vê que o padding, a margem, foi aplicado na tag EM, mas você vê que, por exemplo, essa div que tem aqui em cima, ela acabou entrando dentro do padding dessa tag em linha. Então, o padding e a margem, eles até são aplicados dentro das tags em linha, só que ele só vai funcionar como se fosse para os lados, assim, para a esquerda e para a direita. Então, se eu colocar tudo isso aqui dentro de um parágrafo, colocar um pouquinho mais de texto, tem outro parágrafo aqui dentro. Aí você vai ver que essa tag EM, ela tá com a margem padding aplicado, só que ela só está funcionando aqui para os lados, como se fosse. A outra linha continua normalmente. Então, por que eu estou mostrando isso? Para que você tenha ciência que a aplicação, principalmente de margem, de padding, até de largura, de altura, se você está montando um layout, é melhor que você converta tags, se você precisa usar tags em linha, né? Como às vezes a gente usa links para montar estruturas como lista de produtos, por exemplo, lista aqui de portfólio, né? A gente usa muitos links para isso. O que a gente faz geralmente? A gente converte o link para bloco usando CSS. Já vou mostrar como funciona, para que a gente possa trabalhar com layouts mais complexos, né? Então isso a gente faz usando uma propriedade que chama display. Então aqui no EM, se eu colocar, por exemplo, display block, você vê que agora a tag EM teste aqui que eu fiz virou um bloco. Então ela está ocupando todo o espaço disponível desse parágrafo, que aqui eu tinha definido 200 pixels, né? Então ela virou bloco e o resto do conteúdo vai começar na próxima linha. Então agora eu mudei o comportamento da tag EM e transformei a tag EM em uma tag bloco. Só que atenção aqui, porque a tag, apesar de ela estar com o comportamento de bloco, para o conhecimento do HTML, essa tag ainda é em linha, né? Então o que eu quero dizer com isso? Não é porque eu estou colocando display block aqui, que dentro do EM eu vou poder ficar colocando uma div dentro, ou um parágrafo dentro, ou uma lista dentro. Então muita atenção a essa questão. Então CSS é uma coisa e HTML é outra. Então no CSS eu posso manipular aqui o que eu quiser usando essa propriedade de display. Só que eu não vou estar mudando as propriedades da HTML daquela tag. Então a tag EM vai continuar sendo em linha para HTML. Não vou poder colocar outras tags dentro que não sejam permitidas, né? Então aqui no CSS, do mesmo modo, eu posso, por exemplo, pegar H1 e H2 e colocar display inline.
Então daí você vai ver que H1 e H2 agora viraram tags inline, né? Então a aplicação prática disso a gente vai ver com calma ao longo do curso. Mas nesse vídeo eu queria mostrar justamente essa diferença que existe entre tags block e tags inline. Então, para finalizar, mostrando aqui dentro do meu site, você vê que eu tenho aqui, por exemplo, um parágrafo, que é um bloco, e daí você tem dentro a tag code, que é para código, né, como margem e padding, que é uma tag em linha. Então você vê que a tag em linha ela flui junto com o texto. Já a tag parágrafo é uma tag bloco. A mesma coisa acontece aqui com essa lista, né? Então essa lista aqui é bloco, dentro eu tenho tags code que são inline. A tag H2 aqui é bloco. Esse H1 aqui também é um bloco, né? E depois, para questões mais avançadas de layout, você trabalha com blocos e depois você manipula esses blocos para que você possa formar colunas e tudo mais. Nessa página especificamente não tem muita coisa, mas que nem aqui no portfólio você tem vários blocos definidos e eles foram colocados lado a lado. Aí na unidade 5 a gente vai conhecer as técnicas principais, que até hoje ainda são as principais, que é float e position, para que a gente possa manipular esses blocos, né? Mas antes disso, é importante que a gente tenha esses conceitos bem entendidos, né, de bloco em linha, os conhecimentos de margem, margem, bordas e box model da lição anterior, para que a gente possa prosseguir com a estrutura do site. Então na próxima lição, que é justamente sobre a estrutura, a gente vai começar a criar a estrutura do nosso site exemplo. Então obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.